Grandes são os seus milagres e as coisas que ele fez são espantosas, pois ele é o Rei eterno e reinará para sempre. Daniel 4:3. Oi, crianças! Essa é a citação de um grande rei que passou por uma experiência tão grande para poder admitir e declarar isso. Olha só. A Bíblia conta a história de um rei muito poderoso, Nabucodonosor. Ele dominou nações, ele formou um grande império, o Império Babilônico. Mas certa vez, olha só o que aconteceu. Nabucodonosor estava lá no seu palácio quando numa noite ele teve um sonho terrível. Ele teve um sonho, crianças, que o deixou perturbado. Ele mandou chamar os sábios para que interpretassem o seu sonho. Mas nenhum sábio conseguiu interpretar o sonho dele. Ele ficou muito perturbado, até que chegou alguém que fazia parte da corte do rei Nabucodonosor. Quem era ele? Daniel. Daniel, ele era do povo de Deus, ele vivia lá exilado, ele fazia parte do grupo lá do reinado de Nabucodonosor. Ele era um homem muito importante, muito sábio, e ele tinha de Deus o dom de interpretar sonhos. Então o rei Nabucodonosor conversou com Daniel e ele falou: Daniel, eu estou muito perturbado, muito incomodado, eu preciso que você me ajude. Eu tive um sonho essa noite, eu tive uma visão, a noite foi uma coisa terrível. E ele contou o sonho para Daniel. Daniel, eu sonhei com uma árvore muito grande, muito frondosa. Ela era vista por toda a terra, Daniel. Ela alcançava até o céu. As aves se aninhavam, os animais comiam das suas frutas, as pessoas se abrigavam à sombra daquela árvore. Ela era enorme, ela era frondosa, ela era uma árvore maravilhosa, até que um ser celestial lá do céu bradou assim, Daniel: derrubem a árvore, cortem os seus galhos, mas deixem ficar o toco e as suas raízes e amarrem com correntes de ferro e bronze no meio do capim bravo no campo. Assim o sereno cairá sobre esse toco de árvore. Esse homem, ele comerá capim como os animais. Ele perderá o juízo. Ele começará a pensar como um animal. 7 anos viverá assim. Esta é a sentença dada pelos anjos vigias do céu, a fim de que todos saibam que o Deus Altíssimo domina sobre todos os reinos do mundo. E ele dá esses reinos a quem ele quer, mesmo ao mais humilde de todos os homens. Daniel, o que quer dizer esse sonho, Daniel? Por favor, me dê o significado deste sonho. Crianças, Daniel ficou também muito incomodado, ficou estarrecido. E o rei percebeu que ele ficou assustado. E ele falou assim para Daniel, chegou perto de Daniel e falou assim, crianças: Daniel, não fique estarrecido assim, não fique tão perturbado com o sonho. Daniel disse: sabe, rei, quem dera esse sonho, o significado fosse contra os seus inimigos. Mas sabe, rei, a árvore que você viu é você, rei. Esta árvore é você. Sabe, rei, o seu reino, o seu poder cresceu tanto que ficou conhecido por toda a terra. O seu domínio chegou até os céus.
Todos te conhecem, você é muito poderoso, rei. E o anjo, o vigia, que veio e falou, a interpretação é a seguinte: rei, você será tirado do trono. Rei, você será tirado do trono, você vai ser lançado no campo, você perderá o juízo, você vai comer capim como o boi, o seu pelo vai crescer, as suas unhas vai crescer, até que você entenda que o poder vem de Deus, até que você reconheça que todo domínio vem de Deus e é Ele quem dá, rei. E isso por 7 anos. Sabe, rei, eu te dou um conselho. Rei, mude de vida. Seja um rei bom. Abandone os seus pecados. Ajude as pessoas. Sabem, crianças, o que Daniel estava dizendo? É que o rei Nabucodonosor, por se tornar um rei tão poderoso, por ter conseguido tanto poder, ele foi um rei muito sábio, mas foi dominador e permitiu que o pecado do orgulho entrasse no seu coração. E nós aprendemos uma lição com isso, crianças. Um dia vocês vão crescer, vão estudar, vão ter uma grande profissão, uma boa profissão. Talvez você seja um médico, um advogado, talvez você seja até um pastor, um músico, não sei. Mas eu digo para você, quando você tiver poder em suas mãos, dinheiro em suas mãos, sabedoria em suas mãos, peça sempre a Deus sabedoria como agir, como falar, como tratar as pessoas, porque Nabucodonosor, ele teve o pecado do orgulho. Por ele ter tudo, ele se achou tão poderoso, tão forte, ele se tornou tão dominador que ele passou a ser um rei arrogante. E ele começou talvez até se sentir meio que como Deus. As pessoas chegavam para ele e elogiavam: ó grande rei Nabucodonosor, ninguém é tão sábio como o Senhor. E isso mexeu com o coração de Nabucodonosor. E sabem, crianças, a Bíblia não diz qual foi a reação de Nabucodonosor diante dessa interpretação. Mas passou-se 1 ano. E por ter se passado 1 ano, crianças, olha só, Nabucodonosor talvez tenha pensado assim: esse sonho não vai dar em nada, faz meses que eu sonhei, acho que é coisa da minha cabeça. Um belo dia, ele andando pelo palácio, ele disse assim, ele andando e vendo toda a grande Babilônia, ele disse assim: não é essa grande Babilônia que eu construí com o meu poder e com a glória para a glória da minha majestade? Foi nessa hora, crianças, que ouviu-se uma voz do céu: preste atenção, rei Nabucodonosor, este reino não é mais seu. Você será expulso do meio dos seres humanos, ficará morando com os animais selvagens, comerá capim como os bois. Isso durará 7 anos, até que você reconheça que o Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei a quem ele quer. Crianças, nesse mesmo instante, o entendimento de Nabucodonosor foi embora. E ele se tornou um animal. E ele começou a portar-se como um animal. Que os seus sábios, os seus conselheiros, tiraram ele do trono. Levaram ele embora. Lançaram ele num campo. E a profecia se cumpriu. Crianças, Nabucodonosor viveu no campo. O seu pelo cresceu. As suas unhas se tornaram que nem unhas de águia. Ele se tornou como um animal. Ele comia capim, ele andava engatinhando. Crianças, foi num momento desses que ele estava, passaram-se 7 anos, que ele estava assim, como um animal, comendo capim. De repente, crianças, ele levantou a sua cabeça e ele olhou para o céu. E o seu entendimento voltou. E ele olhou para ele. O
que está acontecendo? Nessa hora, crianças, ele olhou e disse: Deus, seja louvado, só o Senhor é o Altíssimo, só o Senhor é o poderoso Deus. Crianças, neste momento, os nobres, os seus governadores que estavam lá no palácio lembraram dele. O rei está no campo. Vamos achar o rei. Como será que ele está? Foram até o campo, pegaram o Nabucodonosor, crianças, trouxeram ele de volta para o palácio. Ele tomou um banho, cortou o cabelo, se arrumou todo, cortou as suas unhas, colocou as suas vestes reais, sentou-se no trono e ele disse lá nessa passagem de Daniel 4:37, diz assim: portanto, eu, rei Nabucodonosor, agradeço ao rei do céu e lhe dou louvor e glória. Tudo que ele faz é certo e justo e ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa. Vamos aprender com Nabucodonosor? Vamos pedir a Deus que nos ajude. Criança, guarde o teu coração do orgulho. Sempre quando alguém chegar e dizer para você: nossa, você é muito bom no que você faz, hein? Você vai dizer assim: glórias a Deus, foi Ele que me deu inteligência. Sabe, crianças, não deixe o pecado do orgulho entrar no teu coração, porque o pecado nos afasta de Deus. Foi por isso que Jesus veio aqui na terra, para dar a sua vida pelos nossos pecados. Ele morreu, ressuscitou e hoje Ele pode morar no nosso coração, tirar todo o pecado e ser o nosso Salvador e nos ajudar a viver uma vida em humildade. Vamos falar com Jesus? Senhor Jesus, nos ajuda a nunca sermos como o rei Nabucodonosor. Ele aprendeu a lição, foi uma lição muito dura. Senhor, mas que nós possamos ser pessoas humildes. Nunca permita que o pecado do orgulho entre no nosso coração, que nunca venhamos a nos sentir maiores e melhores do que as outras pessoas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Então, crianças, essa é mais uma história. Curtam as nossas redes sociais, nos assistam, que tem mais histórias para vocês. Ó, um beijo bem grande para vocês.